Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. O Francisco Caixeta, ele está fazendo uma pergunta aqui, que, Francisco, olha, eu não vou nem entrar nela, porque senão eu sei que o ministro Ernesto poderia falar muito aqui, né? Que fim levou aquele embaixador chinês que sabotava o Bolsonaro? Sabotava o Bolsonaro, Itamaraty, o ministro Ernesto, né? E depois que infiltraram o governo, ele cumpriu o papel e foi embora. Não sei se o ministro quer dizer alguma coisa a mais. Não, muito rapidamente. Não, pois acho que voltou para a China, não sei o que está fazendo lá, né? Deve ter ganho algum prêmio, realmente, por conseguir, né, levar a política externa brasileira muito mais para o lado da China, para o lado do bloco totalitário, né? Apenas para lembrar que nós, quando ele ofendeu o presidente da República, né, com um retweet que ele fez em 2020 também, nós podíamos tê-lo declarado pessoa não grata, mas justamente para preservar uma relação produtiva com a China, não quisemos fazer isso, né? Eu escrevi para o chanceler chinês, né, dando meu contraparte, recomendando que eles trocassem o embaixador em Brasília, porque estava desrespeitando a Convenção de Viena, que não permite fazer o que ele estava fazendo e tal. E eles não retiraram, mas ele passou um tempo quieto, né? Depois voltou, mas aí já foi no outro momento e já não dava mais para tê-lo considerado persona não grata. Mas isso, claro, me lembra muito esse episódio, né? Isso mostra a brutalidade com que o Itamaraty está agindo, né? Porque mesmo naquele momento, diante de algo que caracterizaria claramente que levaria a uma declaração de persona não grata contra o embaixador da China, eu preferi, junto, né, conversando com o próprio presidente, falei, não, vamos com um pouco mais de serenidade, não é falta de serenidade, mas vamos, né, não vamos colocar muito fogo nisso e tal, mas claro, isso é inaceitável, então manter num outro plano, né? Podíamos também ter chamado de volta o nosso embaixador em Pequim, não fizemos, e agora o Itamaraty está fazendo isso, então é porque quer confronto, né? Quer confronto. Então, justamente na época, será que eu tinha procurado briga com a China, foi totalmente o contrário, justamente procurei evitar, né, essa relação. Acho que a China é que queria criar confrontos, infelizmente, com o Brasil, e
E acabou conseguindo porque queriam mostrar quem manda, né? E comigo ali não mandava, né? Quem mandava no Brasil era o Brasil. Mas depois não sei. Então, o Itamaraty, o Brasil, está agindo com uma truculência totalmente indesculpável. Perfeitamente. Bom, senhor Sepúlveda, eu quero chamar um tema aqui. Eu gostaria de ouvir primeiro o senhor, depois o ministro Ernesto. Agora, no que nós tivemos foi um grande movimento da oposição no Brasil, já iniciado ontem à noite, e já nas primeiras horas, né, de um pedido de impeachment que estava sendo organizado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já contava com 63 assinaturas, né, ontem à noite. E agora, pelo horário mais ou menos do almoço, no meio-dia, né, nós já temos um número que bate aí 90 deputados, tá? 90 deputados estão já assinando esse pedido de impeachment do presidente Lula, e 18 desses deputados são ligados a partidos que fazem parte da base do governo, né? E nós temos partidos aqui como União Brasil, PP e Republicanos, que hoje fazem parte da aliança de governo no parlamento, do qual, né, nós temos o número de 18 deputados que estão já assinando esse pedido de impeachment. E ele é baseado em um artigo da Constituição do Brasil, onde o chefe de Estado ele não pode deixar a neutralidade em questões como essa. E ele, obviamente, fez isso acusando diretamente em um discurso como representante de Estado do Brasil no exterior, né, como chefe de Estado. Ele declarou que o que Israel está fazendo é algo igual ao Holocausto. Senhor Sepúlveda, como que o senhor enxerga essa ação, né, da oposição, né, da direita, dentro do Congresso, e o senhor acredita que vá render um resultado mais à frente esta ação? Olha, eu vou começar por uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas o Globo Política, o Flávio Gordon até comenta isso, diz que foi uma fala equivocada do Lula e que gerou uma crise desnecessária. Ora, isso é falso, porque se fosse uma fala equivocada que gerou uma crise desnecessária, o Lula teria feito tudo para voltar atrás e remediar as coisas e não continuar a bater na tecla. Ora, nós estamos vendo que há uma ação truculenta, como diz o ministro Ernesto Araújo, para ir em frente e agravar a situação. Portanto, nós temos dois momentos. Temos um momento que gerou o problema e temos um momento de insistir para agravar a situação. Eu pergunto o seguinte: se o Congresso não fizer nada, se o Congresso não se mexer, nós vamos mostrar que o Congresso é irrelevante. Eu pergunto o seguinte: se no tempo do presidente Bolsonaro houvesse alguma coisa que passasse longe disso, em menos de 24 horas, ou em poucos momentos, nós teríamos ministros do Supremo dando ordem ao Bolsonaro para se explicar, porque ele estava criando risco para o Brasil. Algum pedido de explicação aí? Algum pedido de explicação? Quer dizer, eu acho um absurdo essa interferência, mas já que se tornou normal a interferência, algum pedido de explicação? Agora, o problema é o seguinte: o Congresso, que tem que julgar os crimes de responsabilidade, e aí há uma forte probabilidade de que o Lula tenha tenha praticado um crime de responsabilidade, mas mais do que isso, ele está rompendo uma relação de um país que tradicionalmente tem uma boa relação com o Brasil. Ele está criando um problema diplomático que pode ter consequências na defesa, como disse o ministro Ernesto Araújo, na economia, na agricultura, etc. E não se vai fazer nada. Aqueles que foram eleitos não vão fazer nada. Vão deixar isso passar. Isso vai mostrando o seguinte:
Eu vi alguém que comentou o seguinte: esse apoio a ditaduras externas e a terroristas mostra que esse indivíduo está instalando aqui dentro uma ditadura. Porque isso é a coerência do que ele está fazendo fora. E essa ditadura que ele está fazendo aqui dentro é conivente com terroristas. E existe um terrorismo diplomático. E é esse que ele está praticando. Então, eu pergunto o seguinte: o Congresso vai ficar quieto? O Sr. Lira vai ficar quieto? Ou o problema dele é ir pular o carnaval em vários lugares do Brasil, com o avião da FAB? O Sr. Pacheco, com aquela cara de boleto vencido, ele vai ficar quieto? Ele vai ficar quieto? Quer dizer, onde é que está o Congresso? Ou nós temos um consórcio que o Congresso não vale mais nada? Olha, senhor Sepúlveda, eu até destaquei aqui, né, o comentário do nosso Roger, né, o Rogério do Espalão, o nosso Roger aqui do canal. Ele falou o seguinte, ó: capaz do STF pedir para o Netanyahu se explicar, né? Acho que seria mais fácil, né? Acho que seria mais fácil. Ministro Ernesto, por favor, a opinião do senhor sobre essa questão, né, da oposição já protocolando e contando com 18, né, deputados da base do governo assinando o pedido de impeachment do presidente Lula. Isso é muito importante, Paulo. Claro, não imaginava que fosse ver essa mobilização, mas isso mostra que nervos muito sensíveis foram tocados pelo Lula, nervos aí na sociedade brasileira. Político só se movimenta quando ele tem medo de perder voto, então é porque políticos aí que até são da base, mas estão sentindo já, eu acho, a pressão do seu eleitorado contra esse tipo de atitude. Não sei até onde, claro, isso vai evoluir, mas eu já me perguntava sobre isso outro dia, quando houve uma... Não sei se foi na época da questão da ação contra Israel no Tribunal da Haia, mas eu já pensei assim, isso tem a ver com o que o senhor Sepúlveda novamente lembrava sobre o Celso Amorim lá no começo do governo Lula. Então, talvez nós estejamos diante assim, de uma espécie de Celso Amorim reverso, que é o seguinte: se você queria entender o governo Lula, o seu programa, olhasse para a política externa. Então, quem sabe se é através dessa política externa absurda, totalitária, que o regime Lula vai começar a se desfazer no Brasil? Será que é a partir, né, de uma revolta das pessoas, e um repúdio das pessoas no Brasil e no mundo contra a política externa do Lula, que as pessoas vão começar também a pressionar o Congresso, o STF, etc., contra o sistema que nos governa? Haja um fio nessa linha. E só para rememorar também, comparou como é que seria no tempo do governo Bolsonaro, né? Então, eu me lembro de um episódio em que nós tínhamos, na ONU, na Assembleia Geral, votado contra Cuba num determinado espaço lá, em que normalmente o Brasil sempre votava a favor de Cuba, depois voltou a votar a favor de Cuba, mas naquele momento não, né? Eu até lembro que eu fiz um tweet dizendo assim: chega de bajular Cuba, né? E o dogma assim: não, você não pode incomodar Cuba. Por que você pode incomodar Cuba? É um país ditatorial que exporta a ditadura pelo mundo todo há 60 anos, mas enfim. Aí Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara naquela ocasião, mandou ligar, nem teve coragem de me ligar em pessoa, mas mandou um assessor ligar para um assessor meu, pedindo assim, explicação, né, por que o Brasil tinha votado contra Cuba, né? Não mandei ignorar aqui, se ele quiser me liga, mas eu direi algumas coisas, mas não ligou. Mas para você ver, né, o que acontecia. E aí tem a ver com Israel também. No começo de 2020, nós apoiamos o projeto de paz para Israel e Palestina, que foi apresentado pelo governo americano, né? Talvez o melhor projeto de paz já apresentado, com todo um detalhamento de como seria a criação de 2 estados, Israel e Palestina e tal. E a gente apoiou, enfim, fiz nota apoiando o projeto. E aí fui chamado, acho que foi o Senado ou a Câmara, não me lembro, acho que foi o Senado, para explicar por que o Brasil... Então, quando era assim, algo que tinha a ver com algo que podia ser bom para Israel, embora fosse bom para os palestinos também, que teria o seu Estado, mas aí você era chamado ao Congresso para se justificar
Eu nunca imaginei, né, que você fosse ser chamado para se justificar por que o Brasil apoiou um plano de paz, né? Por que o Brasil apoiou um plano de paz? Mas é o tipo de coisa que acontecia, né? E você vê, então, a penetração de uma certa mentalidade de que o Brasil tem que ser a favor dos terroristas, tem que ser a favor de Cuba, tem que ser a favor das ditaduras, né? Não só na esquerda brasileira. Por exemplo, Rodrigo Maia não era de esquerda, né? Mas estava ali fazendo o papel de um lobista de Cuba. Então, mais algumas memórias aí. Muito bem. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje
há fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade